Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e literatura. Nós vamos dar continuidade, então, com o conteúdo do quarto bimestre e hoje eu vou apresentar para vocês o realismo em Portugal. E o principal autor estudado, né, será o Eça de Queiroz e a obra, né, uma das obras mais famosas dele aí, que é o Primo Basílio, tá? Bom, lá em Portugal havia também essas tendências realistas, né, na literatura e nas artes, né? Aí só para lembrar, né, para contextualizar, o realismo, então, ele se contrapõe à tradição romântica, porque naquela época, né, esse exagero sentimental já estava cansando o público, né, e os autores também. Até porque eles viviam um contexto histórico muito diferente, né? Havia, então, muitas transformações aí na sociedade como um todo. Então, só para lembrar, né, o romantismo ele tinha uma linguagem bem centralizada no eu, né? E essas questões sociais, então, ficavam de lado. Tudo era retratado aí de uma forma muito idealizada. Então, havia essa fuga da realidade. O indivíduo romântico, ele sempre se sobrepunha a tudo isso, né? Então, o sentimento dele era mais importante, né? O seu individualismo era mais importante que tudo, né? E isso, então, acabava contaminando a arte e a literatura também, todo esse individualismo, né? Por isso que as obras eram retratadas dessa forma, tá? Dessa visão romântica. Já no realismo, você tem uma abordagem maior, né? Aliás, o foco maior era justamente essas questões sociais. E também, né, como eu disse, o contexto histórico da época exigia esse novo olhar, né, para as questões sociais portuguesas. Bom, aí o que estava acontecendo em Portugal nesse período, né? Portugal havia perdido sua maior colônia, que era o Brasil, né? Então vai se tornar mais pobre, né? Com mais crises econômicas e sociais, tudo isso muito sério, né? E esse impacto social e econômico acaba gerando, então, uma certa decadência, né, política, uma decadência social, né? E aí, nesse contexto histórico, então, havia o crescimento das ideias socialistas, justamente para contrapor as ideias muito fortes do capitalismo, né, que estavam surgindo ali, né? Então, o realismo em Portugal vai acontecer na segunda metade, então, do século XIX, para ser mais precisa, aí nos últimos anos aí da década de 60, né, do século XIX, tá? O período, então, foi marcado por essa insatisfação, né, dessa elite intelectual portuguesa aí com o clero, com a monarquia. O clero aqui, gente, é a igreja, tá? E a monarquia, obviamente, a família real, né? E o governo e o poder que eles exerciam ali naquela sociedade portuguesa. Então, foi marcada essa época também por muitos debates, né, e com grande agitação também política, social, cultural, principalmente vinda da Universidade de Coimbra. Então, surge nessa época o que a gente chama de questão coimbrã, né, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. E o realismo, então, ele vai seguir lá em Portugal até por volta de 1890, que daí o escritor Eugênio de Castro vai publicar um livro de poesias chamado O Aristos, e que ele se inspirou, então, no simbolismo francês, quebrando, assim, então, as ideias realistas. Lembrando, gente, que o simbolismo aqui no Brasil houve um atraso, né? Então, aqui no Brasil ocorreram vários movimentos literários ao mesmo tempo, né? Nós tivemos realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo acontecendo aqui, tudo ao mesmo tempo e de uma forma mais tardia também, tá? Bom, a questão Coimbrã, né, foi um embate ideológico ali, literário, que surgiu naquela época, né? Você tinha lá o Antero de Quental, que era um escritor estudante, né? E ele representava, então, esse grupo desses estudantes da Universidade de Coimbra. E eles defendiam ideias ali naquele momento de renovação, né? Comandavam, então, uma força de renovação, justamente com tendências realistas. Então, esse grupo, ele rebatia veementemente as ideias do grupo
conservador, né, liderado por outro autor, que era o Feliciano Castilho. No caso, o Feliciano Castilho defendia as tendências românticas, tá? Então, percebam que havia um embate ali entre esses dois grupos. Quais as características, então, do realismo em Portugal? Objetivismo e cientificismo, vocês já viram isso nas aulas anteriores, né? Vou só reforçar. O racionalismo, né? Ou seja, a ciência e a razão acima de tudo. Materialismo e negação dos sentimentos. Materialismo no sentido de acreditar mais na ciência, né? Muito mais na ciência do que na religião ou do que no próprio individualismo ali, né? Daquele eu romântico. Reação à monarquia, ao clero, lembrando que a gente está falando de Portugal, né? Preocupação com o tempo presente deles lá, né? Naquela época, e com a sociedade, então, daquele período. Os principais autores, então, e obras, né, do realismo em Portugal. Aí você tem Antero de Quental, que escreveu uma obra chamada Odes Modernas. O Antero de Quental, então, é aquele que vai liderar o movimento dos estudantes na questão Coimbra. E aí ele escreve, então, esse conjunto de poemas, e aí vai haver toda uma polêmica, então, nesse período, justamente por causa dessa obra dele, tá? O autor principal do realismo em Portugal é o Eça de Queiroz, né? Ele tem, obviamente, outras fases, ele tem lá a fase romântica, depois ele vai ter a fase realista, né? Então, algumas obras que se destacam aí do Eça de Queiroz, né? A Cidade e as Serras, Os Maias, O Primo Basílio, A Relíquia, O Mandarim, A Ilustre Casa de Ramírez, entre outras obras. Percebam que sempre tem algum livro do Eça de Queiroz nas listas dos vestibulares, né? Dos principais vestibulares do país, tá? Então, essas obras, elas estão sempre por ali. Esqueci de colocar, acho que nessa lista, o Crime do Padre Amaro. Só para lembrá-los, gente, o Crime do Padre Amaro, ele já foi adaptado para o cinema. Então, tem um filme na Netflix sobre essa obra do Eça de Queiroz. Não é uma produção brasileira, nem tem atores brasileiros, mas é um filme bem interessante, tem bons atores na trama lá no filme. Tem Os Maias, que já teve também adaptação para televisão, e aí a Globo fez uma série muito bem feita sobre os Maias. E o Primo Basílio, que também teve uma série e tem também um filme brasileiro, né? Ambos com produções brasileiras, com atores brasileiros, e foram adaptados, então, a partir da obra original, né, do livro aí, O Primo Basílio, do Eça de Queiroz, tá? E vale a pena vocês procurarem também, além dessas que eu estou citando aqui, um filme na Netflix se chama Madame Bovary. Madame Bovary foi escrito por Flaubert e é a primeira obra realista do mundo, né? É um autor francês, é uma obra francesa, e a partir de Madame Bovary, então, nós temos outras obras realistas que são muito inspiradas, tá? Nessa obra francesa. Então, Primo Basílio é uma delas. Quem lê Madame Bovary e depois lê o Primo Basílio vai perceber aí grandes semelhanças, tá? Obviamente que no desenrolar da história, né, a trama acaba se diferenciando. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão coimbrana, que aconteceu então em 1865. O Antero de Quental, que representava o grupo dos estudantes, né, dos jovens estudantes, ele então publica a obra Odes Modernas, que é um conjunto de poemas, e essa obra então é duramente criticada por Feliciano Castilho, justamente porque o Castilho considera a obra mal escrita, mal produzida, né? Tudo que é novo, gente, vai provocar, né, essa geração mais antiga, vai causar esse furor aí, né? Justamente porque essa obra, né, do Antero de Quental fugia dessas tradições românticas. Em contrapartida, né, o Antero de Quental responde, então, às críticas, né, escrevendo um artigo chamado Bom Senso, Bom Gosto, e que ele vai reagir, satirizar a figura aí do seu rival, né, do Feliciano Castilho. Então, a partir disso, surge um debate e
conferências aí com uma discussão geral aí no contexto literário português sobre essas tendências realistas. Então acaba chamando mais atenção ainda para a causa aí dos escritores, né, dos jovens autores realistas. Então, o que acontece? Esses novos autores, eles vão reagir veementemente contra essas obras românticas, né? Justamente porque o mundo passa por grandes transformações sociais, né? Como, por exemplo, aí você tem a segunda fase da Revolução Industrial e o crescimento rápido, né, do capitalismo. E existe, então, a consolidação dessa burguesia e dos seus valores aí, né, na sociedade, tá? Então, havia aí, nessa época também, o desenvolvimento do pensamento científico, do pensamento filosófico, das doutrinas sociais, né, difundidas pelos pensadores desse período. Então, esses jovens universitários, eles são fortemente influenciados aí por esses pensadores, né, por tudo que estava acontecendo no mundo, tá? Bom, entendido isso, nós temos aqui, então, o Eça de Queiroz, que é o principal autor aí do realismo português. Então, nós temos dois autores que são os expoentes aí do realismo, né, de língua portuguesa. Então, nós temos o Machado de Assis, que é um autor brasileiro, que vocês já estudaram, e eles, então, tanto o Machado de Assis no Brasil, quanto o Eça de Queiroz em Portugal, eles têm produções análogas, ou seja, muito parecidas, né? Cada um, obviamente, no seu respectivo país, né? E aí dá para comparar muito essas obras, né? Até porque a demanda mundial, social, cultural era a mesma, né? Então, os questionamentos são os mesmos, a ordem econômica que vai dominando o mundo é a mesma, né? Ou seja, você tem a burguesia em ascensão social, né, e econômica. Então, percebam que as críticas que são feitas ali no realismo, elas são comuns entre esses dois autores, tá? Porque as sociedades eram muito parecidas, obviamente, né? Viviam o mesmo contexto histórico, tá? Bom, e aí você tem, dentro, então, do realismo português, né? Esse autor é Eça de Queiroz, que escreveu, então, várias obras. Uma dessas obras é o Primo Basílio. Esse livro, como eu disse para vocês, foi inspirado fortemente no livro Madame Bovary, do Flaubert. Flaubert era um escritor francês. E a principal história, então, do livro Primo Basílio é justamente a história da personagem Luísa. Você tem aqui uma mulher de 25 anos, da alta sociedade, né, burguesa, brasileira, né? Ela era bem, portuguesa, não brasileira. Ela era bem de vida, né? Ela passava nesse momento aqui da história, quando começa a história, ela passava um momento já que ela estava casada, né? Há 4 anos com o Jorge, um homem muito bem sucedido, ele era engenheiro, e um homem extremamente pragmático, né, objetivo. Então, ele sempre viajava a negócios, né, estava sempre tratando desses negócios. E o Jorge, ele, quando se casou com Luísa, não foi por amor, né? Naquela época não existia muito essas coisas, não, porque os casamentos, eles eram mais por conveniência mesmo. Então, ele viu lá uma moça bonita, né, de boa família, tudo dentro do padrão, né, que ele procurava, e ele acabou casando. E a Luísa, então, ela tinha uma vida economicamente tranquila, né? Mas ela se sentia extremamente entediada. Ela não trabalhava fora, justamente porque as mulheres burguesas naquela época não trabalhavam, né? Geralmente elas tinham também, além de não trabalhar fora, ainda tinham empregadas. Então, percebam como que a vida dela não tinha muita coisa para fazer, né? Esse livro, gente, foi escrito em 1878, tá? Então, vai retratar, obviamente, e fazer uma crítica à sociedade burguesa desse período, né? Uma sociedade que vivia de aparências, era uma sociedade que gostava de mostrar, né, que estava tudo bem, mas na realidade, ali dentro do clã, né, dentro da casa, não era bem isso que a gente notava. Então, os autores realistas, eles vão querer demonstrar que o casamento era uma instituição falida, né, que era uma instituição de aparências, tá? É por isso que eles vão criticar tanto. E por isso a semelhança aí com Madame Bovary, que Madame Bovary também vai por esse caminho, tá? Bom, a Luísa, ela tinha uma empregada chamada Juliana, que é uma personagem muito importante
né, nessa obra. Ela era, então, uma empregada que era muito doente, magra, e ela tinha muita inveja de Luísa, de tudo que a Luísa possuía, né? E, obviamente, né, havia, então, muitos conflitos entre elas, porque a Luísa só vivia mandando a Juliana trabalhar, criticando o trabalho dela, né? Então, vai gerar aqui, vai surgir uma relação muito conflituosa, né? De muitos desentendimentos, de muita inveja. Então, a Luísa, como ela não tinha nada para fazer e o marido dela estava sempre trabalhando, viajando, então ela estava sempre aí jogando tudo para cima da empregada, né? E humilhando essa empregada, então, com frequência. A Juliana, a empregada, ela, então, vai ser fundamental nessa trama realista, justamente por causa de tudo que ela vai fazer aí ao longo da história. Não vou contar para dar spoiler, mas, assim, leiam o livro, porque o livro é excelente, tá? Bom, o hobby da Luísa, a distração que a Luísa, que a madame burguesa tinha, era ler, então, muitos livros de romance. E a trama vai se desenrolar, então, quando a Luísa reencontra o seu primo Basílio, de quem ela tinha muita estima, já tinha tido um namorico com ele na adolescência. Então, depois de um tempo desse namorico, uns 3 anos depois, mais ou menos, ela vai, não dá certo, né? Depois de uns 3 anos, ela vai casar com o Jorge. Bom, quando ela reencontra esse primo Basílio, o amor, então, é reacendido. E aí, veja bem, a Luísa, como ela só vivia lendo romances românticos, existe aí uma crítica, né, em relação ao romantismo. Justamente porque ela idealizava o amor, ela idealizava o homem, né, o amante, né, como um ser perfeito. E aí, gente, além dessa história primária, que você tem aí um triângulo amoroso entre Luísa, o primo Basílio e o Jorge, nós temos aqui nessa história também muitas personagens secundárias, muitas histórias secundárias. E esses personagens deixam o livro, né, muito mais interessante, tá? Então o livro não se passa só nesse núcleo, né, de personagens aí, do triângulo amoroso e da empregada Juliana, tá? Bom, a Luísa, então, conforme vai lendo aqueles romances, né? Então, ali no romance é citado a outro livro, né? Que é A Dama das Camélias, Os Três Mosqueteiros. Então, para quem já leu esses livros, fica fácil traçar alguns paralelos aí com a história do Eça de Queiroz, né? Com o primo Basílio. Então, ela mergulha ali naquelas histórias, né? E aí a gente nota também, além dessa crítica ferrenha, né, sobre o romantismo na obra do Eça de Queiroz, ele demonstra então essa personagem que é ultra romântica, né, e que vive idealizando tudo e acha que a vida dela deveria ser assim, né? Então, veja bem, o autor ele usa essa personagem Luísa justamente para mostrar para os leitores o quanto era tedioso, chato, esses hábitos burgueses, né, esses valores românticos, né? Então aí o autor vai nos mostrar através da história que a vida não é assim, né? Ele autor, né, o narrador tem uma história, tem uma visão muito realista, né, da vida, das pessoas, dos sentimentos, do mundo. E percebam que o primo, né, o personagem Basílio, gente, ele tem um caráter extremamente duvidoso, né? Ele é um cara, assim, um cafajeste, afetado pela cultura francesa, porque ele adorava, né, a cultura francesa, então o seu modo de vestir, de falar, de andar, uma pinta de cafajeste mesmo, né? E aí ele vai jogar todo o seu charme aí pra cima da Luísa, vai ser galante com ela, e a Luísa, então, vai começar a escrever muitas cartas de amor para o Basílio. Percebam que, obviamente, vai acontecer o quê, né? Essas cartas, elas vão cair na mão da Juliana, que é a empregada invejosa. Imagina, então, o inferno que essa Juliana vai fazer na vida da Luísa. Então, não vou contar mais da história, fica por aqui, né? Porque senão eu conto tudo. Aí, gente, tenham aí a curiosidade de procurar também sobre Madame Bovary, né? Leiam um livro também que é excelente, procurem o filme na Netflix, esse filme da Madame Bovary é muito bom, se não me engano ainda tem na Netflix, foi lá que eu assisti. Então a Emma Bovary, que é a personagem do Madame Bovary, e a Luísa,
Elas são casadas, olha, ambas são casadas, né? Cada um ali, né, com seu marido. E aí elas são leitoras de romances românticos. Então, procurem então analisar, né, as semelhanças dessas duas histórias, né, dessas duas mulheres de obras diferentes e diferentes autores, né? E aí essas mulheres, elas vão tentar se realizar no amor, né, justamente com amantes fora do casamento. É por isso que esses autores realistas, né, eles vão sempre colocar um triângulo amoroso ali nas suas obras, que é justamente para fazer essa crítica aí desses casamentos arranjados, dessas pessoas que vivem por aparência, né? Então ele vai criticar esse modelo de viver, né? Essa hipocrisia toda da sociedade burguesa, tá? Aqui nesse slide nós temos uma das capas, né, do livro Primo Basílio, existem tantas outras. Temos aqui o cartaz, né, do filme. É um filme brasileiro, é uma adaptação do livro português. E aí esse filme, gente, ele foge bastante assim da história. O foco principal do filme é justamente as cenas eróticas, né, coisas que até nem tem no livro, assim, né, com tanta frequência. E a série brasileira é uma adaptação também, né, do livro português. Fez muito sucesso na época que passou. Obviamente aqui está ambientado, né, porque é uma história de época. Então a série ela foi adaptada, né. Bom, gente, eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos, né, espero que tenham gostado, que tenham entendido aí o conteúdo. E em breve, então, a gente se fala aí numa outra aula, tá? Muito obrigada, um abraço a todos e até mais.